Agora nós passaremos para a nossa terceira pergunta. Depois de muito bem respondida até aqui, a primeira e a segunda, a nossa terceira pergunta diz assim, pergunta 3. Quanto ao aspecto profético e à prática da doutrina, destaque a doutrina de salvação profetizada pelo Senhor Jesus para a igreja e cite o verso correspondente quanto a à eleição, B, ao chamado e C, à santificação. Lembrando aos irmãos que essa pergunta é uma pergunta que foi formulada com base em Lucas 19, verso 1 a 10, que é a passagem que fala sobre Zaqueu. Então, a pergunta 3 está relacionada ao personagem da pergunta 1, né, e também da pergunta 2. E para dar a resposta a essa pergunta 3, onde lá na Paraíba, o nosso irmão Daniel, que é do grupo de jovens da Igreja de Torre, lá de João Pessoa, vai dar a segunda resposta à nossa terceira pergunta. Em resposta à pergunta 3, quanto aos aspectos proféticos da doutrina de salvação na vida de Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 19, versos 1 ao 10, a eleição do Pai na vida de Zaqueu ocorre quando ele, tendo subido na figueira, Jesus olha para cima. Então, isso se configura como a eleição do Pai. O chamado ocorre também no verso 5, parte B, quando Jesus, vendo assim, olhando para cima e vendo Zaqueu, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, Jesus chama Zaqueu pelo nome, configurando assim um chamado na vida dele. E a santificação, ou o processo de santificação, ocorre quando o Espírito Santo convence Zaqueu e ele passa assim a viver uma vida em santidade. No verso 8, quando diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, restituirei quadriplicado. Então, ele se arrepende, porque não existe perdão sem arrependimento, e o Espírito Santo o convence a viver uma vida de santidade. Né? Então, aqui podemos perceber a doutrina de salvação na vida de Zaqueu. A paz do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem respondido pelos nossos irmãos. A eleição, no verso 5, Jesus já sabia que Zaqueu estava ali e o chamou pelo nome. Também no verso 5, né, está ali o chamado, primeiro a eleição, depois o chamado, quando Jesus chama Zaqueu dizendo: Zaqueu, desce depressa. E a santificação, no verso 8, a transformação na vida de Zaqueu. Esta é a nossa terceira pergunta.